Olá, bem-vindo novamente. É uma alegria ter você em mais este vídeo, nesta série que eu estou falando sobre arrebatamento. E eu tenho trazido esse assunto, eu sei que para alguns o que eu falei no vídeo passado pode ser algo confrontador, dependendo da sua escola, pode ser algo que você pode achar que eu sou um herege, que eu estou aqui pregando confusão, e eu quero deixar claro que é muito pelo contrário. O meu propósito de trazer esse conteúdo aqui é porque nada é mais importante na nossa vida nesse momento do que aquilo que nós cremos acerca dos últimos dias, em especial acerca do arrebatamento. E eu tenho chegado à conclusão, depois de anos, eu estudo profecia bíblica há mais de 40 anos. Eu vou dizer para você que eu cheguei nesse tempo e se eu olho ao redor, tudo que eu estou vivendo hoje, tudo que eu vejo aqui acontecer no mundo ao meu redor, sinceramente, não fazia parte do meu entendimento lá atrás e da maioria das pessoas que estudavam comigo, imaginar que nós estaríamos aqui vendo tudo isso acontecer. Muitas coisas estão acontecendo hoje na nossa vida cotidiana, diziam respeito a cenários apocalípticos depois do arrebatamento, e a igreja não estaria mais aqui, seja sincero comigo. Então nós estudamos, e as pessoas que estudaram antes de nós, elas tiveram a melhor revelação possível, buscaram o melhor entendimento possível, mas ainda não era o tempo deles viverem o que nós estamos vivendo. Então a minha proposta nesses dias em que nós estamos sendo confrontados diante de tantos cenários que não dizem respeito àquilo que imaginávamos estar vivendo, é revermos com muita prudência tudo aquilo que nós cremos acerca dos últimos dias, e para que nós possamos então dizer assim, eu acho, não, é assim que a palavra diz, esta é a doutrina correta. Não faz sentido defender doutrinas neste momento, o que faz sentido é dizer alguma coisa como, eu creio assim até agora. Por estes textos da palavra, por esses princípios, eu creio nisso e eu estou ainda confirmando e buscando direção do Senhor. Não há nada de errado e não é vergonha alguma, porque a revelação é progressiva. Sabemos inclusive que nos últimos dias, selos vão sendo tirados do livro que estava selado, quando Daniel escreveu. Isso fica claro em Daniel 12, fica claro em Apocalipse 6, existe revelação progressiva. Então falar de arrebatamento é algo muito importante, porque diz respeito a algo crucial para a nossa experiência diante do que nós estamos vendo. Eu imagino que o coronavírus não vai ser ainda o cenário dos últimos dias, mas já é o princípio das dores, já nos mostra algumas coisas que nós temos que entender que vieram para ficar, que a vida vai mudar a partir daqui, que o mundo não será mais o mesmo, então nós temos que rever o que cremos. E o que eu quero rever, o que eu creio, eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas já ao longo dos últimos anos, e eu quero compartilhar com você, precisamos entender que o arrebatamento eventualmente não é para todo aquele que é crente, mas é para todo aquele que é crente e pratica alguma coisa a mais. Eu quero começar com um texto da própria palavra de Jesus sobre os últimos dias. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 36. E você vai encontrar, a partir do 31, Lucas 21, de 31 a 36, você vai encontrar algumas palavras de Jesus que nós temos que levar em consideração. Jesus estava dizendo o seguinte, assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, e orai, para que sejais achados por dignos de escapar de todas estas coisas que virão, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Vigiar e orar para ser achado digno de escapar de todas as coisas que virão, é uma frase contundente de Jesus. Ele estava com os seus melhores discípulos, ele estava com os seus discípulos mais próximos, ele estava com Pedro, André, Tiago e João, ele estava diante daqueles que ele trouxe para estarem com ele, alguns deles no Monte da Transfiguração, no Jardim do Getsêmani, quando ele estava para ser crucificado, e ele estava ali chamando para que eles orassem e estivessem junto com ele. Eles estiveram em alguns momentos fundamentais do ministério de Jesus, eles eram aqueles mais próximos, e eles então ouviram, eles que perguntaram, eles que provaram
provocaram este cenário, eles que perguntaram para Jesus que sinal vai haver da sua vinda e dos últimos dias, misturado com aquela pergunta que eles fizeram acerca do fato de que Jesus tinha dito que o templo ia ser destruído. Ele estava falando do templo de pedras, e ele fez a figura de que o seu templo, a sua habitação seria destruída, e ele mesmo iria reconstruir, refazer em 3 dias. Quando Jesus começa a responder a esta questão dos discípulos acerca dos últimos dias, ele começa dizendo: veja que ninguém vos engane. Então a primeira frase de Jesus acerca dos últimos dias é: veja que ninguém vos engane. E este relato está em Mateus 24. Jesus fala dos últimos dias em Mateus 24, em Marcos, e fala aqui em Lucas 21. E então, depois que ele fala acerca de todas as coisas que vão acontecer, acerca dos terremotos, dos tsunamis, da estrela cair do céu, daquela coisa terrível, da grande tribulação que ele descreve no texto, ele chega neste ponto da sua fala e ele diz: olha, não tenham o coração sobrecarregado com orgia, embriaguez e com as preocupações do mundo, cuidado do mundo, ou seja, vivam direito, vivam bem, não se preocupem tanto com o mundo, não cuidem tanto do mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como um laço, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa. E aí ele fala algo que é o que marcou a minha vida e me levou a começar a rever a minha visão sobre os últimos dias. Eu sempre crio no arrebatamento pré-tribulacionista, todo mundo sai antes, todos os crentes são tirados antes, e daí começam os 7 anos. Agora fala sério, o que nós estamos vivendo parece começo da grande tribulação? Sinceramente, às vezes parece. A tecnologia está pronta, a igreja está apóstata, nós estamos vendo sinais em todos os lugares, inundações em muitos lugares, muitas coisas espantosas estão acontecendo, como essa situação global do coronavírus. Isso tudo é muito estranho para a gente estar vivendo aqui, mas a Bíblia fala, Jesus disse: veja que ninguém vos engane. Eu quero estar atento, eu quero estar sensível a esse cenário. Mas quando ele fala: vigiai, pois, e orai, vigiai e orai, para que sejais achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Aqui, esta frase me confrontou, porque ele está falando de que ser livrado de todas estas coisas que virão, é necessário ser achado digno. Há uma conduta esperada, há um tipo de vida que não combina com orgias, que não combina com embriaguez, que não combina com amor ao sistema do mundo. Uau! Aqui eu parei para pensar acerca disso. Meu querido, você que vive aqui no mundo ocidental, você que vive em países que nós temos liberdade de viver o Evangelho, cara, tem crente em outro lado do mundo, morrendo por ser crente, sendo preso por ser crente, sendo torturado por ser crente, estão passando por tribulações terríveis. Por que eu seria melhor do que eles? Ou por que no livramento da grande tribulação, ele que já está passando por tribulação vai ser livrado, mas eu que não passei por nada vou ser livrado bonitinho, e aqui está tudo bem, somos todos tratados de igual forma? Acho que ele merecia ter uma vida melhor do que a minha, talvez não, terá mais galardão do que o meu, mas por que Deus... por que eu vou passar pela grande tribulação se eu sou crente? Por que ele está passando e você e eu não? Eu sei que moramos em lugares diferentes, temos um chamado diferente, e nós temos que orar por eles, abençoá-los, nós temos que interceder por eles, temos que sustentar os missionários que estão do lado de lá, mas veja, por que não seríamos nós aqueles que passaríamos por dias terríveis, pelo simples fato de que somos crentes? Eles não deveriam passar, ou se eles passam, por que você e eu não poderíamos passar? Mas esta alerta, esta fala de Jesus: vigia e ora, para que você seja achado digno de escapar de todas estas coisas, ela tem que nos fazer pelo menos parar para pensar: será que pelo simples fato de ser crente eu vou ser livrado de tudo? Será que pelo simples fato de que eu fui salvo, e glória a Deus, simples fato com muitas aspas, pela bênção e pela gloriosa obra de Jesus na cruz do Calvário, eu fui salvo, mas eu fui salvo para viver um tipo de vida diferente, eu fui salvo para não viver amando o mundo, como eu falei no vídeo anterior. Que tipo de vida eu estou vivendo para esperar ser livrado? Ou, no mínimo, o que Jesus quis dizer com isso? Será que então há alguma possibilidade de o crente, se ele não vigiar e ser atento na sua vida de oração, ele vai passar por coisas, por todas essas?
Medita sobre isso, reflete como é a sua vida. Vamos entender o que o Senhor Jesus disse. No próximo vídeo eu vou ler esse texto e vou destrinchar esse texto para você e vou apresentar alguns outros para a sua reflexão. Deus te abençoe. Mude de vida enquanto isso. Aqueça o seu coração com o Senhor em nome disso, em nome de Jesus, diante disso. Se você acha que você está um pouco fora de foco, é tempo de ajustarmos o nosso foco em nome de Jesus.